Amém. Irmãos, quero trazer agora aqui a visão sobre a pessoa de Isaías aqui num livro que eu tenho. Então vamos ler aqui panorama aqui do profeta Isaías. Ouça o que eu vou ler aqui. Não tem como apoiar no momento, mas vamos ler aqui. Vamos ajeitar aqui futuramente. Mas dá para fazer a leitura ali, olhando para a câmera. Olha só. Isaías, o profeta. O livro de Isaías apresenta um pequeno problema para os estudiosos, pois para ser interpretado ao pé da letra, seria necessário que o profeta vivesse por mais de 200 anos ou que ele tivesse uma visão do futuro que ofuscaria o mito de Nostradamus. Aceita-se quase universalmente que o livro esteja dividido em 3 seções, chamadas primeiro, segundo e terceiro Isaías. Os capítulos 1 a 39 formam a primeira parte, de 40 a 55 compõe-se a segunda, e de 56 a 66 constituem a terceira. Embora seja provável que a segunda e a terceira partes tenham sido escritas pelo mesmo autor, a segunda claramente trata do período do exílio babilônico, enquanto a terceira se concentra no período de restauração após o retorno a Jerusalém. O profeta a quem chamamos Isaías, autor ou personagem principal da primeira parte, viveu no século 8 a.C., 2 séculos antes do exílio. Ele foi uma pessoa real que lidou com questões muito corretas e sua personalidade veio à tona de forma clara. Os autores das 2 últimas seções conheciam muito bem esse profeta e pronunciaram suas profecias por meio das pessoas e da personalidade de primeiro Isaías. Isso torna a nossa tarefa mais fácil, já que mesmo que tenham sido 2 ou 3 escritores, todos eles se fundiram em um único grande profeta que foi, de fato, o homem de carne e osso do século 8 a.C. Isaías era o filho de Amós. Não deve ser confundido com o profeta Amós, que nasceu em Jerusalém por volta de 760 a.C. Sua primeira visão aconteceu no ano em que o rei Uzias morreu, Isaías capítulo 6, verso 1, o que se deu por volta de 742 a.C. E há indicações são de que Isaías tinha quase 18 anos na época. Existem evidências de que ele pode ter sido membro da família real, ou pelo menos de que tinha sangue nobre. Ele mantinha uma relação próxima com muitos reis, e seu nível de instruções indica que provavelmente viverá sobre a tutela real. Ele se casou com uma mulher a quem chama a profetisa, Isaías 8, verso 3. Mas nada mais se sabe sobre ela. Teve 2 filhos, a quem deu o nome profético de Seá Jazube. Um remanescente voltará, e Marre Salab Rasbaz. Apresse o espólio, acelere a presa. Isaías profetizou por mais de 40 anos, incluindo o reino de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Não se sabe quando ou como ele morreu, mas conta uma antiga tradição rabínica e cristã que ele foi martirizado pelo rei tirano Manassés, sendo cerrado ao meio. A primeira visão de Isaías, o início de seu ministério, acontece no templo. De acordo com sua descrição, ao que parece ele deveria estar muito próximo do santo dos santos, o santuário interior do templo. Isso indica que ele era provavelmente um sacerdote ou um profeta do templo, uma vez que ninguém mais tinha permissão para chegar tão perto do santo lugar do templo. Na visão, Deus perguntou quem levantaria, na visão,
Deus perguntou quem levaria sua palavra ao povo. Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, verso 8. Deus o advertiu dizendo que o povo não ouviria sua mensagem. Era de condenação à idolatria e à corrupção social. Olha ali. Deus profetizou para Isaías dizendo que o povo não ouviria sua palavra, porque Deus estava repreendendo o povo de idolatria e corrupção social. Na sociedade hoje, neste século, nestes anos, de 2000 para cá, 2001, 2002, 2003, 2000 para cá até 2025, o povo hoje é muito idólatra. E a corrupção social está na sociedade brasileira hoje. Então Deus está falando, Deus continua falando, mas o povo não se converte. O povo não se arrepende de maneira nenhuma para alcançar a glória e a misericórdia de Deus. Então, ele continua. Da idolatria e a corrupção social que predominava tanto em Israel quanto em Judá, mas que eram principalmente terríveis em Israel. A ameaça dos ataques assírios era grande e as duas nações corriam em grande perigo. A mensagem de Isaías era a seguinte: se eles confiassem em Deus, o Senhor os protegeria. No entanto, se confiassem em armas, certamente cairiam. Jotão, filho de Uzias, deu ouvidos a essa mensagem. Ao contrário de Acás, filho de Jotão, Acás até chegou ao extremo de oferecer o próprio filho aos deuses pagãos como sacrifício humano, a fim de afastar os ataques dos assírios. Está vendo aí? Deus lhe daria proteção. Deus os protegeria a eles se confiassem em Deus. Se confiassem em Deus, o Senhor os protegeria. E hoje a pessoa não confia mais em Deus. Confia no seu dinheiro, confia naquilo que ela idolatra, mas não em Deus. Tem na sua boca o nome de Deus o tempo todo, o nome de Jesus, o Espírito Santo, mas não é de Deus. Acaba falando o nome de Deus em vão. Tem gente que é do candomblé. Tem gente que é macumbeiro mesmo, macumbeiro, feiticeiro, bruxo. Vive com o nome de Deus em vão. Tem gente que é um fofoqueiro desgramado, mas vive com o nome de Deus na sua boca em vão. E diz: eu tenho fé, eu acredito em Deus, mas eu não gosto de igreja. Eu acredito em Deus, mas não preciso estar na igreja. Você nem conhece Deus, seu pagão, seu idólatra. Você pode ser punido pela sua idolatria. E Deus fala aqui, nessa visão panorâmica de Isaías, que a única mensagem que Deus queria para o povo dele é que ele acreditasse em Deus e que ele ia livrar eles de todo mal. Mas mesmo assim eles não abriram mão da idolatria e muito menos da corrupção social. Então, é isto que a própria Bíblia fala no livro de Isaías, que eles confiassem em Deus, mas eles não confiaram. Então, no entanto, se confiassem em armas, certamente cairiam. Jotão, filho de Uzias, deu ouvidos a essa mensagem, ao contrário de Acás, filho de Jotão. Acás até chegou ao extremo de oferecer o próprio filho aos deuses pagãos, como sacrifício humano, a fim de afastar os ataques assírios. Acás estava sob pressão do rei Peca, de Israel, e Rezim, da Síria, para se unir a uma coalizão contra os assírios. Mas ele temia que a intenção de Peca fosse juntar Judá a Israel, e que essa aliança somente servisse para irritar Tiglat-Pileser da Síria e precipitasse um ataque. Isaías confirmou que era isso que aconteceria, assegurando mais uma vez a Acás que caso ele se voltasse para Deus, o Senhor o livraria das mãos dos assírios. Ele orientou a Acás a pedir algum sinal de Deus, mas Acás, no que parece constituir uma falsa espiritualidade, se negou a pôr Deus à prova. Está vendo aí, irmãos? O que acontece hoje dentro do reino, do reino de Deus, dos que se dizem salvos em Cristo? Tem gente que não acredita mais na espiritualidade de Deus. Tem gente que não está nem para isso. Ou seja, Deus não fala mais, Deus não se manifesta mais, não há mais manifestação de cura, não há mais manifestação de milagre, porque a espiritualidade do crente já foi, não existe mais.
O crente entra na igreja de um jeito, sai do mesmo jeito, porque não tem fé para ouvir a palavra de Deus e chegar na sua casa e praticar o que ouviu. Entende agora? O esfriamento da igreja. Quando Deus fala, Jesus fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, é isso. A espiritualidade da igreja não tem mais. Vive pelo que vê. Vive porque faz algo pensando que vai agradar a Deus. Vive dizendo, faz para Deus o que Deus te dá. Não é dessa forma. Hoje vivemos pela fé. Se tivermos fé, Deus vai nos dar. Porque é a nossa fé que vai agradar a Ele. Hoje Deus é agradado por nossa fé. A gente move a mão de Deus por nossa fé. Não é eu fazer para Deus me dar. Não é mais pela lei. Não é pela obra, é pela fé. Aleluia. Se você agir desse jeito, dizendo que é pela obra, dizendo que Deus te dá, e você não tiver uma vida espiritual, você é um candidato próximo a ir para o inferno dentro da igreja, que você não crê mais na espiritualidade de Deus, do que Ele pode fazer, do que Ele é capaz de fazer. Aleluia. Reconhecendo sua hipocrisia, Isaías entregou a famosa profecia segundo a qual o sinal de Deus seria este: a virgem ficaria grávida e daria à luz um filho, chamado Emanuel. Isaías capítulo 7, verso 14. Acais, não tendo confiança suficiente em Deus, fez um pacto com os assírios, basicamente vendendo Judá à servidão. Com a apostasia de Acais, a sua falta de confiança em Deus, Isaías se retirou da vida pública. Não está claro se ele foi proibido de falar ou simplesmente optou por permanecer em silêncio diante de pessoas que não lhe davam a devida atenção. Embora, ao que tudo indica, ele não teria permanecido em silêncio simplesmente por receber ordem de alguém como Acais, quando Tiglat-Pileser destruiu Israel e expulsou seus cidadãos da terra em 724 a.C. Judá também foi atacada e saqueada, mas os assírios permitiram que ela subsistisse como um estado subordinado. Entretanto, segundo o julgamento de Isaías, não há dúvida de que Acais não seria o homem de Deus. Quando Acais morreu em 715 a.C., seu filho Ezequias assumiu o trono de Judá. Imediatamente tratou de revogar muitas das políticas de seu pai. Isaías viu nele o potencial para ser o rei fiel que o seu pai nunca fora. Isaías saiu de seu isolamento naquele mesmo ano e falou contra os filisteus. Profetizou um grande futuro para Judá, desde que o rei e o povo recorressem a Deus em busca de livramento e acabassem com a idolatria em sua nação. Ele também profetizou a destruição do Egito e a Etiópia. Ezequias estava considerando uma aliança com eles contra a Síria, assim como Acais havia considerado uma aliança similar com a Síria e Israel, atendendo à ordem de Deus. Isaías despiu-se de todas as suas roupas e andou nu pelas ruas de Jerusalém por 3 anos para ilustrar a nudez da Etiópia e do Egito. Aos olhos de Deus, Ezequias deu ouvidos à demonstração de Isaías, mas, ao contrário de seu pai, não foi bajular a Síria. Isaías advertiu acerca do castigo de Deus para Judá, mas não acreditava que ele aconteceria, a menos que Judá se desviasse de Deus. Lamentavelmente, o próprio filho de Ezequias faria isso. Quando o imperador assírio Sargão II morreu, muitas nações que ele conquistou viram a situação como um momento para se levantar contra a Síria. Entre elas estava a Babilônia, em plena ascensão no mesmo período em que a Síria entrava nos primeiros estágios de sua decadência. Não obstante, Senaqueribe da Síria ainda era uma autoridade a ser enfrentada. Ezequias estava se deixando atrair por uma colisão com a Babilônia, mas a política de Isaías não havia mudado. Ele classificou a aliança como um pacto com a morte, com a sepultura. Isaías 28, verso 15. Dessa vez, porém, Ezequias não deu ouvidos ao seu conselho. O Egito provou ser tão indigno de confiança quanto Isaías havia advertido. E antes que percebesse isso, Ezequias foi preso em Jerusalém. O cilindro cuneiforme
de Sinaqueribe diz que Ezequias ficou trancado como um pássaro engaiolado em Jerusalém, sua cidade real. Ezequias enviou uma mensagem a Isaías pedindo suas orações por livramento. Isaías respondeu, em nome de Deus, que Sinaqueribe voltaria para a Síria. Eu defenderia esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Isaías 37, verso 35. Então o anjo do Senhor matou 185.000 assírios, e Senaqueribe, derrotado, voltou para Nínive. Na Bíblia, o termo nu normalmente significava vestido somente como uma espécie de tanga. A nudez total era abominável para os judeus, e dificilmente Isaías teria feito isso. Esse ataque repentino, que causou tantas mortes, pode muito bem ter sido o resultado de um surto de peste bubônica. Um documento extrabíblico da época menciona um ataque de camundongos ao acampamento. É possível que na verdade tenham sido ratos ou acampamentos militares eram infestados de ratos, e a peste foi um flagelo bem conhecido, mas pouco compreendido nos tempos antigos. Ezequias adoeceu e Isaías lhe avisou que o rei não viveria. Ezequias orou a Deus, procurando lembrá-lo de que ele, o rei, havia tentado cumprir a vontade do Senhor durante toda a sua vida. Isaías então disse a Ezequias que Deus tinha ouvido sua oração e lhe daria mais 15 anos de vida, e que ele defenderia Jerusalém dos assírios. Depois que Ezequias se recuperou, o príncipe herdeiro de Babilônia enviou-lhe votos de felicitações e presentes. E Ezequias fez uma tolice, da qual Isaías prontamente o fez se lembrar. Para impressionar os enviados babilônicos, ele lhe mostrou todas as suas riquezas e a planta da cidade. Isaías profetizou: um dia, tudo o que há em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns dos seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Isaías, capítulo 39, verso 6 em diante. Em 597 a.C., exatos 100 anos após a morte de Ezequias, essa profecia se cumpriu. Por mais de 2 milênios, enquanto se acreditou que ele havia escrito todo o livro a ele atribuído, Isaías foi considerado o maior dos chamados profetas maiores. Hoje em dia, várias pessoas defendem com convicção que ele escreveu somente os 39 primeiros capítulos, e muitos estudiosos acreditam que até mesmo essa parte teria sido redigida por 2 ou mais diferentes autores. É inútil tentar demonstrar a posição de qualquer um dos profetas, pois cada um deles teve uma missão diferente e cada um teve uma influência singular na história judaica. Por qualquer critério, no entanto, Isaías pode ter considerado um grande gênio e um formador do futuro pensamento judaico. Ao contrário de muitos dos profetas, ele aceitou seu chamado prontamente e de um modo quase entusiástico. Eis-me aqui, envia-me. Além disso, ele também era uma influência que dava equilíbrio àqueles que o ouviam e um arqui-inimigo dos que não o ouviam. Na mente das pessoas, 2 categorias de profecias de Isaías se sobressaem. A primeira consiste na profecia de Isaías sobre que normalmente se conhece como um remanescente de justos, e outra é constituída de suas profecias messiânicas. Amós falou a respeito do remanescente de José, Amós capítulo 5, verso 15. E Isaías desenvolveu o conceito ao máximo. Isaías nunca usou a expressão remanescente de justos, apenas remanescente. Embora o primeiro termo tenha tornado uma máxima de seu ensino de que, sob dificuldades e perseguições, sempre haverá um remanescente dos fiéis que não hesitará e que sobreviverá para levar a fé adiante. O cristianismo concentrou-se nessa profecia durante as perseguições nos primeiros dias, quando muitos renunciaram à fé
e caíram à beira do caminho. As profecias messiânicas de Isaías não foram centrais para seu ensino na época, embora tenham se tornado importante no judaísmo posterior e sejam influentes no cristianismo. A esperança messiânica surgiu da insatisfação com muitos dos reis judeus, e as profecias messiânicas de Isaías eram nesse sentido. Isaías viveu sob a autoridade de 5 reis, dos quais somente 2 poderiam ser considerados governantes razoavelmente bons e fiéis. Uzias, sob cuja autoridade ele viveu, mas não profetizou. E Ezequias, neto de Isaías, como todos os homens, esses reis tinham defeitos graves. Contudo, os outros 3, Jotão, Acais e Manassés, cortejaram o mal, a idolatria e a corrupção. A profecia messiânica mais famosa de que a virgem daria à luz um filho foi entregue na época de Acás como sinal de que, a despeito da corrupção de Acás, Deus salvaria o povo judeu. Para ser considerado notável entre os gênios, o homem não deve somente ser brilhante, mas também deve estar pessoalmente envolvido em questões humanas. Sem dúvida, Isaías ocupa uma posição privilegiada de acordo com esse padrão. A genialidade desse grande profeta e poeta foi exercida no contexto de uma profunda preocupação com o bem-estar de sua nação e em total devoção a Deus, né? Então aqui é a visão panorâmica de Isaías. Acabamos de ler. Você ouça, procure outras fontes, estude sobre esse grande profeta. Profetizou, se cumpriu. Tudo que ele falou se cumpriu. Quer dizer, Deus falou a ele, se cumpriu. Ninguém fala de si mesmo. Deus fala e a pessoa dá o recado. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.